Então, eu reparei que tem muita gente que ainda não tem um conhecimento, uma expertise para trabalhar com o Asterisk e às vezes fica na dúvida como começar, se vai precisar de um servidor, se vai precisar de uma máquina. Mas não, para aprender, você pode utilizar virtualização, que é basicamente você usa o seu computador para simular uma máquina dentro dele. Então, para iniciar essa aula, deve ter o VirtualBox, que é esse programa aqui. Você pode baixar aí no Google. É um programa free. Além disso, a gente vai usar a ISO do Debian 9, que você pode baixar no site debian.org. Também é uma distribuição livre. Basicamente, eu vou ensinar como mexe nesse programa aqui, que é o VirtualBox. Para iniciar, você deve vir aqui em Novo. Vamos criar uma nova VM, que é uma nova máquina dentro da sua máquina. O nome você pode colocar qualquer nome, aqui eu vou criar um chamado aula. Pasta da máquina, que é o local onde vai ficar salvos os arquivos da sua máquina. Que tipo? Vai ser um Linux com Debian 64 bits, que é exatamente a ISO que eu baixei lá no site do Debian. Próximo, nessa tela ele pede quanto de memória você vai alocar para sua máquina. Então, por exemplo, se a sua máquina de casa tem 8 GB, sempre é bom ali você trabalhar no máximo com 4 GB para VM, para metade ficar para sua máquina e outra metade ficar para a máquina de virtualização. No meu caso aqui eu vou colocar 1 GB, que é o padrão. Aqui é alguma configuração mais avançada, mas você pode apenas criar, que aqui ele está dizendo que seu disco virtual vai ter 8 GB. Aqui é o formato do disco virtual, pode seguir com o padrão. Tamanho alocado ou dinâmico. A diferença é o seguinte, se você coloca 8 GB, ele vai reservar 8 GB de espaço do seu disco para ficar para VM. Então você não pode utilizar esses 8 GB, ele já aloca. E dinâmico, conforme ele for precisando, ele vai pegando espaço da sua máquina. Aqui pode seguir com o padrão. Pronto, criamos nossa VM. Para configurar agora a nossa VM para instalar o Debian, o que eu gosto de fazer? Você vem aqui em configuração, em rede eu deixo como bridge, em armazenamento eu apago esse disco vazio e coloco um escolhendo a ISO do Debian. No caso aqui, Debian 9 vou acrescentar. Está na minha área de trabalho, Debian 9. Pronto, adicionei um CD com a ISO do Debian 9. Eu dou OK e posso iniciar minha máquina. Aqui está iniciando minha VM. Já iniciou com a ISO. Aqui eu tenho duas formas de instalar o Debian. Por modo gráfico, onde eu vou poder usar meu mouse para controlar, e o modo padrão, que é o modo mais profissional, que eu diria. O modo gráfico é bem simples, você vai seguindo seu passo a passo aí lendo. Eu vou passar pelo modo normal. A linguagem. Aqui você escolhe, normalmente você vai escolher português. Eu gosto de colocar em inglês. A localização, então é onde sua máquina está sendo instalada. Coloque em outros, South America, Brasil. Aqui eu posso colocar em inglês mesmo. Configuração de teclado. Eu coloco Brasil, Brasília. Todo esse passo a passo aqui é simples. Aguardo até carregar todos os componentes do Linux. Ele está detectando a rede. Como a gente já configurou a rede da VM, ele vai pegar direto o seu DHCP da sua rede de casa. Pronto, a rede está configurada com sucesso.
Nome da máquina, como é uma máquina apenas de estudo, vou colocar aula, para seguir um padrão. O domínio, não tem domínio, vou colocar o domínio que eu tenho. No caso, não é necessário se você não tiver. A senha, aqui você coloca qualquer senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser mostrar a senha, ele mostra aqui, só apertar espaço. Continuo. Repito a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuo. Agora, um usuário. Aquela senha que a gente estava colocando é a senha do root, que é o usuário raiz do Linux. Aqui eu vou colocar um usuário genérico e esse usuário não vai ter permissão. Então eu vou colocar integratel, o nome do usuário, a conta, a senha, a mesma coisa. Pronto, agora ele está configurando o relógio. Eu estou em São Paulo. Agora é a parte de particionamento de disco. Tem várias formas de você fazer isso dentro do Linux. Como aqui é um tutorial básico só para você ingressar nessa instalação, eu vou colocar o modo normal, o modo mais básico. Teria como vir aqui em modo manual e selecionar as configurações conforme minha necessidade. Mas eu vou seguir a forma mais básica. Seleciono meu disco. Aqui eu posso separar minhas partições, mais para frente eu explico para que serve cada uma das coisas. Mas a princípio eu vou colocar tudo em uma partição só. Finalizo. Venho aqui e desejo escrever essas alterações no meu disco. Então eu coloco sim. Aqui ele vai demorar uns 5 minutos para instalar. Eu vou pular essa parte para configuração de repositório de pacotes. No caso, você aperta Yes. Você não tem outro DVD, então eu vou configurar um repositório do Brasil, que é o ftp.br.debian.org. Eu não tenho proxy. Aqui ele faz uma pergunta se eu quero participar de uma pesquisa de satisfação, alguma coisa do tipo. Eu coloco não. Agora, os softwares que eu desejo instalar a princípio. Eu não quero instalar o Debian Desktop, que é uma interface gráfica para você utilizar em uma máquina desktop. Como essa VM vai ser um servidor, não preciso de servidor de print, eu quero um SSH Server. Então, para eu poder conectar nela e o Standard System Utilitários. Continuo, que ele vai instalar esses pacotes. Basicamente, o que eu acho mais necessário ali naquela tela é só o SSH, que é para você conectar posteriormente através de um software de conexão SSH, podendo ser o PUT, o... a pergunta se eu quero instalar o Groove, que é o gerenciador de boot do Linux. Sim, eu escolho o disco onde está minha instalação. Basicamente ele está encerrando a instalação aqui. A instalação foi concluída com sucesso, basta continuar. Ele vai reiniciar a máquina e o Linux está instalado. O próximo passo agora é instalar o Asterisk, que eu já mostrei em uma das aulas anteriores. Então, você vai logar aqui com o seu usuário root e a senha que você definiu. A minha, no caso, é 123456. Espera aí que eu errei. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, instalou. Para eu instalar o Asterisk, vou fazer uma coisa bem simples aqui, bem rápida. apt-get update. Então ele vai atualizar os pacotes que tem. Como é uma instalação nova, não tem nenhum pacote para instalar. E o apt-get install asterisk. Eu dou yes, ele vai instalar. Essa parte eu detalho melhor lá na minha primeira videoaula nesse canal. Se você quer alguma aula específica, comente aí embaixo que eu pretendo criar seguindo os comentários. Muito obrigado, curte, compartilha.